E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Será? Deixa eu ver. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live Sextou, pessoal. E hoje é dia delas, as deusas aladas. Vamos falar sobre deusas hoje. Muitas figuras, muita iconografia hoje, né? Vamos fazer um apanhado de iconografia especificamente em torno da deusa alada, da figura de deusa alada no antigo sudoeste asiático, né? Lá especificamente nessa região, mas é claro, fazendo algumas menções aqui e acolá, mas hoje é o dia delas, né? Importantíssimo. Quero agradecer a presença. O Marco Silva já chegou aqui. Boa noite, Marco Silva, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Peixe Ramas, boa noite, professora Ângela e pessoal do chat. Boa noite, querida. Muito bem-vinda, obrigada pela presença. Hoje, dentro da playlist, né, Deusas e Outros Mitos Femininos, é uma playlist que nós estamos ampliando cada vez mais. E agora nós vamos visitar uma iconografia muito específica que precisa da nossa atenção e principalmente em tempos em que novos manuais de arqueologia são publicados, né? De tempos em tempos, os mesmos professores vão revisitando pesquisas arqueológicas e, na maior parte das vezes, infelizmente, as mesmas interpretações são repetidas acriticamente, né, sem nenhum critério, apenas repetição de dados, apenas reelaborações das mesmas postulações, que nós vamos ver alguns detalhes hoje que reforçam estereótipos e que não têm critérios científicos especificamente para fundamentar as suas classificações. Então, é importante que a gente faça uma revisão, uma breve revisão a respeito da iconografia em determinados temas. Hoje vai ser sobre a figura da deusa alada, né, deusa com asas, no antigo sudoeste asiático, mas nós precisamos, de vez em quando, fazer uma pesquisa em elementos específicos. No meio, eu vou citar uma questão, por exemplo, deusas que seguram os seios, né, que geralmente os pesquisadores vão trazer um pouco de estereótipo feminino para suas classificações, sem se ligar nas interpretações específicas dentro de seus devidos contextos. Então, hoje nós vamos falar especificamente da questão das asas. Já estou com algumas companheiras aqui, algumas imagens, né, de deusas que a gente vai trabalhar, que quero mostrar com mais detalhes, mas avisando que os slides da live de hoje já estão em formato PDF lá no Drive do Espaço das Deusas, que os membros do canal, né, o Espaço das Deusas, têm acesso a um Drive em que estão os slides das lives, né? Lembrando que vocês podem utilizar esse material, sempre dando o devido crédito a mim e ao canal pelas pesquisas, tá bem? Muito bem. Então, quero agradecer também, né, os novos membros do canal, especificamente, deixa eu verificar aqui, Daniele Alvernaz, que reativou sua membresia, Alcir da Silva, novo membro do canal, seja bem-vindo, Fredson o Cético, que reativou sua membresia, Gabi, que reativou sua membresia, Onaimo, que reativou sua membresia, Nádia Norberto, nova membro do canal, seja bem-vinda, Anderson Braga Godoy, que reativou sua membresia, Nix, que reativou sua membresia, Marluza, que reativou a membresia, Lugine Moreira, nova membro do canal, Daisy,
Rodrigues também reativou sua membresia. Fabiano Rodrigues, que reativou sua membresia. E a psicóloga Luanda, que reativou sua membresia. Inclusive, na playlist Autismo e Outras Deficiências, tem entrevista com a psicóloga Luanda sobre diagnóstico em adultos, sobre a questão de ser autista, né? Está tendo muita conversa sobre isso por causa de um tal médico que foi no Roda Viva e que vomitou asneira, porque sim, existem médicos problemáticos, principalmente quando se fala de autismo, quando eles não são especialistas, saem falando asneira por aí. Recomendo que você siga a psicóloga Luanda, Malateca Autismos, lá no Instagram, tem live com ela aqui no canal, e assista e maratone a playlist Autismo e Outras Deficiências aqui no canal, exatamente para não sair acreditando em tudo que certas pessoas vão falar por aí, principalmente mentindo em programas de televisão e dizendo que autistas de nível 1 suporte tem regalias. Olha as regalias aqui. Nossa, quanta regalia! O máximo que eu consegui até agora foi uma carteirinha para eu ter ali e um cartão de ônibus para eu conseguir pegar o ônibus. É o máximo, né? E se isso é regalia, realmente acho que eu tenho que rever os meus conceitos do que é regalia. Sinceramente, né? Porque a gente pena, eu preciso de um apoio-se para conseguir medicações que não são fornecidas gratuitamente e ainda tem médico falando asneira por aí. Então, recomendo que você se informe, ouça pessoas autistas, ouça pessoas especialistas no assunto, inclusive meu querido amigo, né, o Felipe, que também é membro aqui do canal, ele é psicólogo formado agora, ele está atendendo, ele está especialista agora em atender pessoas autistas de qualquer idade. Então, ainda quero trazer ele para a gente fazer uma live sobre isso especificamente. E o Felipe já tem live aqui comigo aqui no canal. E quero convidar vocês a maratonarem as playlists, porque só tem coisa maravilhosa, né? Jesus Chapado, que é o antigo Jesus Chopi, né? Só para avisar quem é membro do canal. Uhul, mais uma live de sexta, gente linda, é isso aí. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Rose Gomes, membro do canal, seja bem-vinda, querida, obrigada pela presença. Boa noite, Ângela Diva, obrigada, querida, é isso aí. E olha, eu não sei se vocês perceberam esse detalhezinho tão discreto, né? Só para vocês saberem, eu quero fazer uma propagandazinha e agradecer publicamente. Já faz um tempinho que eu ganhei esse colar lindíssimo, feito de chifre de boi. Ganhei de duas alunas maravilhosas, né, a Vanderleida e a Milvia, logo após elas fazerem o curso, gravarem comigo, né, o curso do Panteão Ugarítico, Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. Nesse curso nós falamos sobre a iconografia dos chifres nas divindades da Antiguidade, e após a gente gravar esse curso, elas me mandaram pelo correio esse colar lindo feito de chifre de boi, e esse colar foi feito pela Arte de Maria, é uma comunidade maravilhosa de mulheres que fazem artes incríveis. Agora elas estão concentradas na questão de papelaria, mas elas fazem feiras com acessórios lindos como esses, né? Vocês podem encomendar seu planner, sua agenda, muitas coisas maravilhosas. Aqui na tela está o site, né? www.artedemaria.com. Lá no Instagram é arte.d.maria. São mulheres incríveis e Vanderlei e Milvia falaram que essas mulheres estavam fazendo uma feira, elas encontraram esse colar e lembraram do curso e me mandaram de presente. Eu achei maravilhoso, principalmente nós vamos ver que mesmo que a gente fale hoje sobre deusas em relação às suas asas, muitas delas têm chifres também. E o chifre é um símbolo de divindade na antiguidade, é um símbolo de autoridade e poder, tá? Então, eu fiz questão de usar esse colar hoje para aproveitar, para que vocês percebam e
apreendam, né, essa informação dos chifres, da importância, do porquê é tão importante e tão comum vermos divindades antigas com chifres. E claro que os monoteístas vão fazer o desfavor de demonizar divindades porque elas têm chifres. Mas chifres são símbolos de divindades. Chifres são símbolos de autoridade, de poder divino. Por isso, inclusive, nos textos bíblicos, os altares são ordenados que se façam com chifres nas pontas. Por isso, também, as divindades principais são representadas com chifres. Então, não fique achando que é diabo, que é demônio, porque isso é coisa de monoteísta, né, tá? Nós não estamos aqui para colonizar a religião alheia. Nós estamos aqui para estudar, entender, compreender a religiosidade de inúmeras culturas distintas e respeitá-las, tá? Então, quando você ver uma imagem com chifres, tenha atenção que ali pode ter um símbolo divino, pode ter um símbolo de poder, de muita autoridade, e isso vai fazer toda a diferença, tá? Na constituição de seu contexto, entendimento de suas funções históricas também, tá bem? Muito bem, Tiago Faria Melo, boa noite a todos, boa noite, Tiago, membro do canal, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Roger Sanassi, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela presença. E eu queria botar um chapéu aqui também, mas eu não vou conseguir, tá? Porque tá frio aqui, mas assim, olha que lindo esse chapéu. O que vocês acham desse chapéu? Olha que legal. Sabe o que é isso aqui? Isso são comprovantes de correio. Isso são comprovantes de correio. Exatamente. Quem comprou na pré-venda meu livro, tadã, esse fim de semana eu vou mandar todos os códigos de rastreio para vocês, mas realmente, né, como eu precisava preparar as lives, né, então não foi possível, mas eu preciso dizer que a Rose já está feliz. Eu comprei, exatamente. Então, está a caminho. Você não recebeu ainda o e-mail com o código de rastreio, porque eu estava preparando live, porque eu estava resolvendo as coisas da semana, mas ontem eu fui aos Correios, hoje fui novamente, mas ontem levei pelo menos 61 livros do Jael, do meu novo livro, né, para o Correio, e estão a caminho. Só não consegui postar 2, um por causa de questões do aplicativo, gente, agora, sem estar encaixadinho no aplicativo de declaração de conteúdo eletrônica dos Correios, não vai. Então, até enviei um e-mail para uma das pessoas que eu não pude enviar, postar, né, para a gente conseguir um endereço em que a pessoa consiga receber, e outra pessoa que não me passou o CPF não consegui postar. Então, se você não recebeu nenhum aviso até agora, o seu está a caminho, tá? Para as 2 pessoas eu precisei ontem mesmo, né? Ontem eu levantei às 4 da manhã, porque o trabalho é dobrado, né? Para enviar o livro, eu vou mostrar aqui, não vou mostrar do outro lado por causa dos dados. Então, tem que imprimir a etiqueta e tem que imprimir a declaração em sites separados. Então, são 2 trabalhos, não é uma coisa que está interligada com a outra. Então, agora é o dobro de trabalho para deixar pronto. Então, eu levantei às 4 da manhã ontem para deixar todos os pacotes prontos até a tarde, para eu conseguir postar. Mas foi, né? Olha lá, Jesus da Shopee, o livro é pequeno, mas tem o peso de uma estaca de martelo. Exatamente. Fiz dedicatória para cada um, vai com o meu carinho para cada um também, tá, gente? Inclusive,
Enviei um exemplar para o Nanuca Andrade, que é o artista que fez a capa desse livro, né? Enviei um exemplar de agradecimento para ele, fiquei muito feliz também de fazer isso. E lembrando que que sobraram 50 exemplares, tá? Dos 126 exemplares, sobraram apenas 50, tá? Então, só adquira, quem não adquiriu, adquira, porque só enquanto durar o estoque, beleza? R$ 20, você faz o Pix para mim, qualquer um dos meus endereços de e-mail são minha chave Pix, você faz o Pix de R$ 20 e manda para o meu e-mail seu nome completo, seu CPF e seu endereço de correspondência. Sem CPF, não tem mais como postar, tá bem? Então, aqui está meu endereço de e-mail, só tem mais 50 exemplares. Você faz o Pix para essa chave aqui, R$ 20, frete grátis para todo o Brasil, e aí manda para o meu e-mail, nome completo, CPF e endereço, tá bem? Aí eu posto tranquilamente para você. Mas assim, é muito trabalho, mas eu fiquei muito feliz também de enviar. Eu estou com dó do pessoal dos Correios, porque eles também estão se batendo, as meninas estão se batendo lá, porque o sistema novo está atualizando direto. Gente, tenham paciência com as equipes dos Correios, tenham paciência, porque quando mudam o sistema, a coisa sobra tudo para os atendentes, tá? Então a gente tem que entender que quem está na frente ali para entregar ou para postar, para receber os pacotes, é o pessoal que está tentando se virar com o novo sistema, tentando se virar sem reajuste de salário, na loucura, tá? Não é o pessoal que está na frente da coisa que é responsável por um sistema que está sendo sucateado para que seja privatizado, tá? É assim que funciona. O povo sucateia para privatizar e daí sobe todos os preços e eles fazem o que querem e daí a gente fica sem o serviço quando eles não querem mais fazer. Enquanto for público, ainda tem esperança de chegar onde nenhuma outra transportadora chega. Então, qualquer pessoa no Brasil tem direito a receber o seu pacote por causa desse serviço que é público. É importante que a gente saiba disso, tá bem? Vamos lá, Maria Helena Amaral. Boa noite, mestra. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Seu livro também está a caminho. Fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Que fofa. Quando crescer, quer ser mais lá. Olha, não sei não, hein? É que assim, de perto ninguém é normal, né? Então, assim, você quer ser algumas partes que você está vendo, né? Por aí. Jesus Chapado, é ótimo ler Jael. Agora imagina dar esse presente para alguém, ótima opção para quem quer presentear alguém. É verdade, gente, é um ótimo presente, é um presente acessível e também até teve 2 pessoas que compraram 2 exemplares, né? Inclusive, uma das pessoas comprou 2 exemplares, porque um dos exemplares vai para uma biblioteca, né? E é importante que esse material chegue. Se você não assistiu a live de lançamento, assista a live de lançamento, está na aba de vídeos ao vivo aqui do canal, para que você também conheça como isso foi formado e de que maneira esse material é uma forma de resistência também às monoculturas, né? Peixe Ramas, eu quero um também, agora eu vou poder comprar. Ai, que beleza! Então, não esquece, faz o quanto antes, tá, querida? Porque temos, nesse dia, 10 de abril de 2026, temos apenas 50 exemplares e é só enquanto durar o estoque, tá bem? Muito bem, então, já falei dos novos membros, já falei da Arte de Maria e agora vamos para o nosso tema da live. Vou compartilhar os slides, lembrando que o arquivo de slides já está no Drive do Espaço das Deusas para os membros do canal acessarem, tá? Então, vamos lá. A Sombra de Tuas Asas, uma revisão da deusa alada na iconografia do antigo sudoeste asiático.
Muito bem, então vamos falar sobre isso. Uma introdução. Como é bem sabido, Ishtar, após a Suméria Inanna, era a divindade feminina mais proeminente ao longo dos séculos na Mesopotâmia Antiga. Então, a deusa Inanna era a deusa suméria, e os acadianos conquistaram a Suméria e trouxeram a deusa Ishtar. Por isso, muitos vão dizer que Inanna e Ishtar são a mesma deusa, principalmente porque Enheduanna, a princesa acadiana, né, ela era sacerdotisa de Inanna, e também ela vai ser a primeira que vai produzir literatura na história da humanidade. E Enheduanna vai produzir hinos e alternar entre Inanna e Ishtar. E por isso muitos vão ter a tendência de dizer que se trata da mesma deusa. Mas quando você vai perceber alguns detalhes, elas são distintas, e os próprios povos antigos eles vão distinguir dependendo da geografia. Tá? Então, depois da deusa suméria Inanna, Ishtar, a deusa acadiana, ela se tornou uma das mais proeminentes, né? Embora ela representada pela estrela, entre aspas, de Vênus, a gente sabe que Vênus é um planeta, mas na antiguidade era chamada de estrela da manhã, né? A Vênus. Seja amplamente conhecida como a deusa do amor e da guerra, suas funções divinas não se limitam a amor e guerra. Então, dizer que ela é uma deusa do amor e da guerra é reduzi-la extremamente, tá? Como demonstram diversas obras literárias, como mitos, hinos e orações, a deusa possui muitos outros aspectos funcionais, por vezes contraditórios, relacionados ao cosmos, ao submundo, à fecundidade, à violência, às doenças, à magia, aos juramentos, aos oráculos e assim por diante. Então, o campo de ação da deusa Ishtar, gente, é extremamente amplo, e dizer que é só amor e guerra ali é coisa de estudioso limitado, tá? Como é impossível analisar todos os aspectos do caráter de Ishtar em uma live só, a discussão a seguir se limitará a uma de suas características iconográficas distintivas, as asas. Uma deusa alada aparece na iconografia ao longo dos séculos, mesmo que nem sempre seja identificada com Ishtar. Nesse aspecto, Ishtar é notavelmente incomum, pois a iconografia da antiga Mesopotâmia não conhece nenhum outro caso em que uma divindade tão proeminente seja retratada como alada. São seres divinos subordinados, como gênios ou demônios, que são representados como figuras aladas. Nós vamos ter entidades, né, muito antigas, o Lamachu, né, nós vamos ter inúmeras entidades que vão ter asas, mas não são divindades proeminentes, são seres mais mistos, demoníacos, né? Lembrando que o conceito de demônio da antiguidade não é o mesmo conceito de demônio dos monoteísmos. Monoteísta chama de demônio aquilo que ele considera mal. Demônios na antiguidade são quase divindades, né? Mas são complexas, podem fazer o bem também, são tão complexas quanto os seres humanos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa que demônio é só coisa ruim, tá? Tanto que divindades na antiguidade também podiam fazer coisas muito ruins. Então, esses seres todos são complexos, como os seres humanos são complexos. Não é essa polarização que aparece, que são ideias muito reducionistas e que vêm dos monoteísmos, tá? Então, na Mesopotâmia, você não vai encontrar, é muito raro encontrar divindades proeminentes com asas, você vai encontrar vários outros seres subordinados a essas divindades. Mas, no caso de Ishtar, ela se sobressai, né? Então, no período acadiano, o antropomorfismo se materializa na Mesopotâmia pela primeira vez nesse período, tá? Então, quando era a época da Suméria, para trás,
as divindades não eram tão antropomórficas, não tinham muito essa representação, essa forma humana, né? Mas a partir do período acadiano, isso vai se materializando mais, desenhando as divindades com formas humanas. Ishtar era então representada como uma mulher de cabelos longos, usando um cocar com chifres e uma túnica longa, e em muitos casos carregando armas nas costas. Tá? Isso é muito comum, e a gente vai verificar. Eu vou mostrar aqui vários selos, né? Principalmente selos, mas nós vamos ter também alguns relevos. Nesse caso aqui é uma representação, a marca de um selo cilíndrico, né? Então, aqui nós temos a Ishtar com cabelos longos, você pode perceber, com as armas às costas. Veja que, lembra que eu falei já que divindades geralmente não tocam os pés no chão, elas têm um estrado nos pés, exatamente por serem divinas. Vai ter representação de animais, onde elas estão sentadas. Então, a deusa Ishtar, ela vai geralmente ter esse cocar com chifres, tá? E veja, os chifres, como eu falei no início da live, ela tem a representação de poder divino, de autoridade, tá? As armas são consideradas atributos que significam seu caráter como deusa da guerra. No período dinástico inicial da Suméria, a deusa Inanna era simbolizada não em forma humana, mas na forma de um poste de feixes de junco, a partir do qual Inim Mush, o sinal cuneiforme para Inanna, e posteriormente de Ishtar, se desenvolveu. Então, aqui nós vamos entender por que muitos confundem as deusas, porque esse sinal cuneiforme que representava Inanna vai ser usado posteriormente para representar Ishtar. Mas, então, no período anterior ao período acadiano, no período da Suméria, nós vamos ver especificamente que a deusa Inanna era representada, era simbolizada, representada como esse poste de feixes de junco, né? E nós vamos perceber esses feixes de junco sendo a própria deusa, e você vai ver os animais voltados ali para esses feixes de junco, né? E nós vamos perceber, inclusive, essa ideia da árvore, né? Que começa com Inanna sendo a própria deusa, o próprio corpo da deusa, né? E também na própria epigrafia acadiana, no manual de epigrafia acadiana, né, de Labat, especificamente, ele vai trazer os registros que vão, cuneiformes, que vão falar de Inanna e que posteriormente vão ser usados para Ishtar, tá bem? Nós conhecemos até agora 3 selos cilíndricos, acádios ou acadianos, nos quais Ishtar é representada com um par de asas estendidas. Um deles mostra uma cena com 5 divindades. Deixa eu só explicar um pouquinho, porque às vezes eu falo selo cilíndrico e o pessoal só aceita que dói menos, mas não entende exatamente a que eu estou me referindo, né? Então, eu vou pegar uma caneta para dar um exemplo, porque ela é rolada, né? Só para dar um exemplo. O selo cilíndrico. Tá, deixa eu pegar um. Já sei o que eu vou pegar. Vou pegar um esmalte, né? Então, faz de conta que isso aqui é um selo cilíndrico, tá? Então, o selo cilíndrico era basicamente algo assim que podia rolar. E aqui no selo eram colocadas, eram marcados os desenhos que queria que se fizesse, ou as escritas, e depois, num pedaço de argila molhado, ele vai rolar e vai fazer a marca. Isso é um selo cilíndrico. Ele vai rolar e vai formar o desenho que nós estamos vendo aqui. Então, as imagens que eu estou mostrando para vocês é o resultado da rolagem do selo cilíndrico, tá bem? Na argila molhada. E daí, quando seca, fica essa imagem que eu mostrei para vocês.
quando eu falo um selo cilíndrico, é isso. Então, eu mostro a imagem que foi feita com um selo, tá bem? Cláudia Antonieta, membro do canal, boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, querida, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Cláudio Santos, boa noite, obrigada pela presença. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, quando eu falo selo cilíndrico, ou quando eu mostro essas imagens que para nós são em 2D, às vezes, né? Como essa daqui, isso aqui é a marca de um selo cilíndrico, tá, gente? Que rolou por cima e formou essa imagem em relevo. Por quê? Porque no selo ele é vazado para fazer essas marcas, tá bem? Aqui no canal até eu coloquei um videozinho curto para mostrar o trabalho do selo cilíndrico, mas acho que deu para perceber o trabalho, né? Muito bem. Então, até agora, nós conhecemos 3 selos cilíndricos acadianos, dos quais a deusa Estar é representada com um par de asas estendidas. Um deles mostra uma cena com 5 divindades. A Estar, alada como a estrela da manhã, ela está descendo em direção ao topo de uma montanha, enquanto no centro da imagem, o deus solar Shamash, com uma serra na mão, pode ser visto emergindo de entre Machu, as montanhas gêmeas, né? Os outros 3 deuses são o heróico deus Ninurta, com um arco, Ea, como o deus da água doce, e o Sum, vizir de Ea, com as faces de Jano, né? Então, a deusa Estar, ela está descendo sobre as montanhas, então você pode ver ela alada, com as armas nas costas, o cocar com vários chifres, né? E você vai ver Shamash entre as montanhas, o deus solar ali emergindo, né? Você vai ver o Ninurta, né? Você vai ver e você vai ver o Sum, né? Que quem acha que a divindade Janus lá, né? Dos romanos nossa, é o máximo, isso aqui, essa ideia de 2 faces já existia na antiguidade, tá? Isso aqui não é novo, não. Mas a deusa Estar, então, ela aparece com as asas, especificamente suas armas e seus chifres, tá? Nos outros 2 selos, a alada Estar é caracterizada como a deusa da guerra. Ela carrega as armas nas costas, bem como na mão, e em um ela tem o pé descalço, num selo ela tem o pé descalço sobre um leão deitado, e o seu animal de serviço, né? E no outro, sobre as costas de uma divindade masculina em fuga. Então, nós vamos ter aqui ela, basicamente, com os pés no leão, né? E veja que aqui ela está com armas nas costas e também, desculpa, armas nas mãos. Isso é muito importante que a gente perceba, né, as características, o chapéu, o cocar de chifres, as armas, as asas, né? A deusa Inanna, ela vai até esse selo aqui, muitos vão dizer que é a deusa Inanna, e alguns selos não tem muito, não está tão visível essa parte de trás, e muitos confundem com trigo. Eu mesma já confundi imagens de Inanna com trigo, quando na verdade é a deusa Estar com armas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque realmente é muito fácil confundir as duas. E o outro selo em que Estar está nas costas de uma outra divindade, ela está com asas aqui, ó, e você ainda consegue identificar os chifres no seu cocar, tá? Eu estou nesses slides, eu fiz questão de colocar a referência de onde eu encontrei a imagem, tá? Especificamente para que fique registrado e bem visível. No período babilônico antigo, então, posterior ao período
acadiano, né, nós vamos, embora esse tipo de figura de estar deva ter continuado a existir durante o período babilônico antigo, nós encontramos apenas algumas fontes iconográficas representando a estar alada da Mesopotâmia. A maior parte do material desse período vem mais da Síria, tá? A antiga Síria. E aí é muito interessante que nesse período houve um deslocamento, né? E que coincide com as rotas nômades que saem lá da Mesopotâmia e vão para o Ugarit, que é um centro comercial repleto de estrangeiros, né? Que de Ugarit desce para os portos fenícios. Então, é uma rota nômade comercial muito grande nesse período da Antiga Babilônia, e que isso pode explicar por que as imagens de Deus alada vão ser mais proeminentes na região da antiga Síria do que na Mesopotâmia em si, tá? Então, por exemplo, no selo cilíndrico, que segundo a sua lenda pertenceu a Mukanishum, né, um servo de Zimrilim, o rei de Mari, uma deusa alada segurando uma cimitarra na mão direita está atrás de um governante vestindo uma túnica de estilo sírio, prestes a atacar seus inimigos. Não é possível discernir claramente se a deusa tem 4 asas ou apenas 2. Tá? Esse aqui é um desenho do selo cilíndrico, porque ele está bem difícil de visualizar só a foto, mas aqui tem um desenho dele que dá para distinguir melhor, né, as representações, e nós temos aqui a deusa alada, e ela parece ter 4 asas aqui, nesse caso. Mas vejam que os mesmos elementos, né? O cocar com chifres, as asas, as armas nas mãos e a túnica longa, né? São os mesmos traços. Nesse caso, ela pode ou não pode ser estar, tá? Porque há um deslocamento. E quando eu particularmente defendo, né, que quando mesmo que a deusa seja deslocada para outras regiões, ela pode assumir outra identidade, ou pode deusas locais assumirem algumas características delas, né? Então, mas aqui é muito semelhante mesmo. Aqui uma deusa alada, veja como às vezes as fotos que nós temos e o objeto pode não estar acessível em museu, em exposição nenhuma. Então, o que nós temos muitas vezes são fotos assim, tá, gente? Por isso que às vezes eu prefiro o desenho que alguém fez do que a foto em si, porque muitos objetos estão inacessíveis. Uma deusa alada segurando uma arma na mão e de frente para um governante parece ter sido um motivo popular nos antigos selos cilíndricos sírios, tá? Então, nós vamos verificar a deusa alada que vai ter alguns elementos que podem ser percebidos como parecidos com a iconografia de Ishtar, tá? Mas lembre, quando eu falo parecidos com a iconografia de Ishtar, eu não estou falando que é a mesma deusa Ishtar aqui, tá? São os elementos que nos interessam. Aqui, novamente, uma deusa alada diante de um governante. Aqui ela tem mais detalhes típicos culturalmente da região da Síria nas roupas, tá? E o próprio chapéu, o próprio cocar, né, o que está na cabeça dela, também tem elementos muito mais nativos da Síria. E aí você vai percebendo a cultura colocando a deusa alada de uma forma específica. Também não dá para afirmar contundentemente que se trata de estar aqui. Tal figura também é preservada nas impressões de selos de Alacá 7, né? No entanto, aqui a deusa alada, de frente para o deus do tempo, deve ser interpretada como Shala, consorte do deus do tempo. Mais 2 motivos distintivos foram adicionados à deusa alada nos antigos selos cilíndricos sírios: nudez e segurando objetos que não são armas. Temos exemplos de uma deusa nua alada segurando uma flor de lótus em sua mão,
um animal em cada mão. Então, a partir do contexto sírio, né, da antiga Síria, a deusa Alada vai começar a ser apresentada na maioria, né, das vezes nua e com outros objetos, né? Aqui ela já não tem a túnica, né, mesopotâmica, e ela está com flores de lótus na mão e tem animais próximos dela. Então agora vai ser muito comum que se apresente esses animais próximos e outros objetos nas suas mãos. Uma deusa alada segurando uma corda de pular não é. E quando eu coloco corda de pular aqui, não estou falando exatamente da mesma brincadeira, tá? De pular corda, mas é algo semelhante, tá? Não é incomum no período sírio antigo. Em um caso específico, uma deusa alada nua segura um homem em cada mão. Por outro lado, embora uma mulher nua apareça em selos cilíndricos da Assíria e da Babilônia antigas, ela nunca é alada. Temos várias placas de terracota babilônicas antigas notáveis, nas quais uma figura feminina nua alada com um cocar de chifres é representada. Essa aqui é a mais famosa de todas, né? Que você pode ter visto em algum lugar ou de alguma maneira. É chamada Rainha da Noite, está atualmente no Museu Britânico, em Londres, tá? A placa que é chamada a Rainha da Noite. Essa aqui é extremamente controversa, né? Eu quero mostrar aqui para vocês alguns detalhes. Eu tenho aqui uma representação de estar, primeiro, tá? Essa representação de estar, ela anda sobre leões. Veja, por que o leão aparece perto das deusas? Geralmente eu tenho até réplica aqui de achado arqueológico de Axerá em cima de leão, junto com leão. Por que vai aparecer leões perto de Deus? A deusa Alat, que é a deusa pré-islâmica, também aparece junto com leões. E eu estou lembrando porque eu estou vendo na minha frente, porque eu tenho meu mini museu de réplicas aqui, que aparece as fotos na minha tese de doutorado, né? Quem tiver minha tese de doutorado aí, as últimas fotos do livro são parte do meu mini museu de réplicas aqui em casa. E aqui nós temos uma representação de estar com a coroa de chifres, 6 chifres, tá? Daqui a pouco eu vou falar desses anéis aqui nas mãos, né? Esses grandes anéis. Ela, muitas vezes, ela vai ser depois tirada aquele manto e vai ser representada nua ou de forma muito mais sexualizada. E aqui ela vai estar sobre 2 leões inteiros, nessa imagem especificamente. Geralmente ela está sobre leões, tá? E algo que chama a atenção é que os pés dela são garras, como de águias, tá? Isso é importante, eu vou chamar a atenção disso também. Essa é a ideia de que os leões perto da deusa, e até eu vou reforçar isso daqui a pouco nos slides, que o leão perto das deusas é o símbolo do poder delas, tá? E isso é importante. Agora, eu tenho uma representação do relevo da Rainha da Noite. Eu vou falar da controvérsia, porque muitos dizem que essa aqui é Estar, muitos dizem que isso aqui é Lilith, isso aqui é problemático. Mas por quê? Aqui tem leões, aqui tem 2 leões e tem as garras dela também nos pés. Porém, tem corujas também. E isso aqui não é símbolo de Estar, não. Tá? Isso aqui ou é símbolo de Nana ou é símbolo de Ereshkigal, a irmã de Nana, que é a deusa do submundo. Tá? Então, eu geralmente considero essa aqui Nana por causa também das asas e por causa dos anéis e do cocar e alguns elementos específicos. Mas é mais próximo de Nana do que de Estar. Mas você vê que tem algumas semelhanças. Tem algumas semelhanças. Iconografia parecida. Asas, tem leões, apesar de que só essa aqui tem corujas, né?
tem mais chifres em Star do que em Inanna. Isso vai acontecer também, tá? Isso é muito comum. Então, a gente tem que cuidar para não dizer que é a mesma coisa só por um olhar superficial. Ah, é parecido, é isso. Com base em quê? A gente precisa saber o que aquele grupo que fez a imagem, o que eles interpretavam, o que eles entendiam por esses símbolos. Então, não é a gente dizer que é essa deusa ou aquela com base no nosso contexto. Então, quando eu falo que eu tendo a dizer que o relevo da Rainha da Noite tem mais a ver com Inanna do que Star, é com base no contexto dos mitos, tá? Então, você precisa conhecer os hinos, os mitos, as histórias, para entender os símbolos ligados a que deusa, tá? Então, esse é o relevo da Rainha da Noite, é o nome do relevo, por isso que eu falo isso, porque é o nome que deram e fica bem evidente, as corujas, os leões, os anéis nas mãos, as asas, e tem esse formato chifrado, mas mais circular, tá? Do que para cima. Então, no caso do relevo de Barney, né, que é esse relevo da Rainha da Noite, o cocar com 4 chifres e o anel e o cetro em suas mãos mostram que ela é um ser divino de alta posição e possui poderes de governo. O Jacobsen identificou ela como Star, tá? Em particular porque ela está em pé sobre 2 leões deitados, os animais assistentes de Star. Veja que tem problema porque ele não falou das corujas, né? Ele ignorou as corujas. As garras em seus pés, por outro lado, podem sugerir um caráter demoníaco. Porém, a imagem de corujas pode evidenciar exatamente que não se trata de Star. Consequentemente, alguns estudiosos enviesados pelas invenções monoteístas a consideram Lilith o demônio da noite. Lembrando que Lilith é uma invenção monoteísta, tá? Então, você pode até conferir isso, porque eu tenho uma live aqui no canal só sobre Lilith e sua mitologia. Coloca Lilith e o meu nome na busca do YouTube que você vai encontrar a minha live. E lá eu falo só sobre a construção de Lilith. Então, tem vários estudiosos que, por causa desse viés monoteísta, vão dizer que essa imagem é Lilith. Lilith não tem nada a ver com isso aqui. Mais recentemente, o Collum, chamando a divindade de Rainha da Noite, sugeriu que a figura feminina poderia ser identificada com Ereshkigal, né? Que ela é irmã de Inanna e a rainha do submundo suméria, né? Outros a consideram a própria Inanna, tá? Que é para onde eu pendo mais. Mas fica em aberto a identidade dela, tá? Tem outras formas, vejam que aqui também tem sobre 2 animais, asas, a mesma coroa, e aqui ela representada nua, né? O Cronenberg chama ela de Star, essa aqui. Aqui nós temos outra representação, vejam as asas, ela nua, a coroa, então tem mais esses trabalhos em terracota, né? O Collum, né, que vai ter essa outra representação da Rainha da Noite, que também está, claro, tudo isso é roubado, né, que está no Museu Britânico, porque é tudo retirado lá do Iraque, né, ou da Síria. Então, aqui tem as asas, ela também está nua, veja que é o mesmo tipo de cocar. Em todas elas, a figura feminina usa um cocar de chifres e tem asas apontando para baixo. A postura das mãos apresenta certas variações. Elas estão abertas e levantadas, fazendo um gesto de bênção ou juntas sobre o peito. Quase o mesmo tipo de figura com as mãos levantadas está gravado num vaso de cerâmica do mesmo período, tá? Então, a identificação dessa figura feminina tem sido contestada, então não há também consenso em relação a isso, mas ela tem os mesmos elementos, vejam, as asas e o cocar, né? E
aqui ela é um desenho num vaso, tá? A estatueta de chumbo da deusa alada e nua de Karahoyuk parece ter garras também, tá? Quando você presta um pouco mais de atenção aos pés, você vai perceber, ela é uma deusa alada, mas ela tem alguns elementos a mais, além das asas, muito semelhantes, tá? Deve-se notar, no entanto, que na pintura mural da investidura de Mari, bem como em outros materiais iconográficos da Babilônia Antiga, Estar é retratada segurando o anel e o cetro, o símbolo de poder governante. O mesmo tipo de Estar é encontrado em uma impressão de selo assírio antigo. O anel e a vara, como símbolos de poder governantes, remontam a um período neo-sumério, como mostra a estela de Ur-Nama, tá? Então, vai ter esses elementos já muito mais antigos, já no período de Ur-Nama, né? E com o próprio sentido desses elementos já está descrito nesses materiais. Esse tipo de característica de estar continua a ser usado posteriormente, mesmo no período neo-assírio. O nome Rainha da Noite, que Colum deu à dama na terracota de Barden, né, que eu mostrei, também nos lembra da deusa da noite, uma das manifestações da Estar Shaushka, na tradição religiosa hitita. Então, lá entre os hititas, onde atualmente é a Turquia, vai ser encontrada Estar Shaushka. Não é a mesma Estar mesopotâmica. Lembra que nós tivemos lives aqui sobre traduzibilidade de divindades e percebemos que em diferentes regiões, deusas diferentes eram chamadas pelo mesmo nome. E esses grupos mesmo, eles entendiam que eram deusas diferentes. Ah, essa é Estar de Ur, essa é Estar de tal cidade. São Estars diferentes. Então, a Estar Shaushka é a tradição hitita, onde atualmente fica a região da Turquia, tá? Anatólia, né? Então, é importante que a gente perceba que lá tem uma deusa da noite, né? Que é uma das formas dessa Estar Shaushka. Tem semelhanças. O mesmo tipo de divindade feminina alada não foi descoberto nos períodos posteriores da Mesopotâmia. Isso é interessante. No entanto, isso não significa que tenha desaparecido completamente depois disso. Parece antes ter sobrevivido em regiões periféricas, como sugere uma figura alada de bronze, com garras de oboda, um sítio nebateu do período romano. Tá? Aqui já é período romano, gente, tá? Mas algumas características ainda vão aparecer nessas imagens em regiões periféricas, tá? E aí, da segunda metade do segundo milênio antes da Era Comum, nós vamos encontrar muitos materiais iconográficos representando figuras femininas aladas. É como se estivesse multiplicando o tipo e o número de iconografias representando ela. Essa figura, né, uma figura feminina com asas. Eles se originaram principalmente nas regiões Síria, Anatólia e Mediterrânea. Então, é importante que a gente perceba as regiões, né? Então, a região, quando a gente fala Mesopotâmia, é essa região aqui, mais amarelada, né? E que é a região da antiga Suméria, posteriormente Acádia, né? Que os acadianos vão pegar muito mais essa região aqui, que vai envolver posteriormente a Síria. E a Anatólia e já a região dos hititas é aqui em cima, tá? E Síria é aqui, ó. Então, as rotas comerciais eram muito comuns perto dos rios, né? Que vão vindo para cá, para a Síria, descendo para a Fenícia e vão lá para o Egito. Então, essa rota aqui era a mais movimentada de todas, tá? E que vai trazer muitas características comuns entre as deusas. E por isso muitos vão dizer, a mesma deusa teu cu. Por que não é a mesma deusa? Porque cada cultura que a divindade ela chega, ela vai assumindo características daquela cultura, atendendo às necessidades
e refletindo a identidade daquele grupo. Então, nós temos que perceber que as divindades elas têm projeções dos grupos que as cultuam, tá? Então, não é a mesma deusa, porque não é o mesmo grupo que está adorando aquela deusa, tá bem? A gente precisa perceber isso, tá? É só monoteísta, é só cabeça, mentalidade cristã, mentalidade monoteísta, que pensa que é a mesma deusa, porque tem essa mania de dizer que é uma coisa só, tá? Isso é coisa de colonialista, é coisa de gente que quer homogeneizar tudo e contra a diversidade, esquecer que os grupos culturais são diversos, que as pessoas têm liberdade para cultuar livremente, para caracterizar a sua divindade da forma que desejam, né? Então, eu vou repetir essas coisas porque, vejam, tudo é político, gente, tudo tem implicações políticas, porque tem a ver com poder, quem define que é a mesma deusa. Não são esses grupos, porque a gente já está vendo, já tem live aqui no canal sobre traduzibilidade, que esses povos mesmos, eles não reconheciam que era a mesma divindade entre eles, mesmo tendo o mesmo nome, tá? Então, a gente precisa respeitar a identidade que esses grupos levam para si, ok? E quando a gente aprende a respeitar o coleguinha, a gente aprende também a respeitar os povos antigos, tá? Os povos nativos também, e assim por diante. Então, esse mapa aqui é mais para a gente se localizar quando eu falo dos lugares, tá? Então, quando eu falo Mesopotâmia, eu estou falando aqui. Quando eu falo Neoassíria, está aqui. Quando eu falo Hitita, Anatólia, aqui. Síria Antiga, aqui. Tá? Antigo Sudoeste Asiático, aqui, tá? Então, o Antigo Sudoeste Asiático vai pegar toda essa parte que eu estou circulando com o mouse aqui, beleza? Deixa eu só tomar uma água aqui. Selos cilíndricos do estilo sírio-mitano fornecem um grande número de exemplos. Em muitos casos, a divindade feminina alada está nua, o que parece ser uma tradição periférica que pode remontar ao período sírio antigo. E aí, aqui é um desenho do selo cilíndrico, né, das impressões cilíndricas, e você vai ver essa questão das asas novamente, e dá para perceber que ela está sendo representada nua, que tem animais perto e todos esses detalhes. Os chifres na cabeça, né? É muito interessante. Aqui tem outro desenho, né, de impressão de selo cilíndrico. Novamente, a questão das asas. Vai ter a representação dela nua, tá? Essa imagem eu tirei do Stein também, mas já está assim no livro. Sinto muito, mas mesmo assim a gente consegue perceber que as figuras aqui elas estão nuas, tá? Então isso é muito comum nesse período especificamente. Veja aqui o selo, né? Com as asas, ela nua. A divindade, às vezes, sustenta os seios com ambas as mãos e, às vezes, segura animais, incluindo peixes. Porada identifica as divindades aladas nuas, né, segurando animais, como Ishtar Shaushka, enquanto identifica divindades femininas nuas com asas pendentes, como figuras de Ishtar. Então, eu estou citando o Porada, mas são as próprias interpretações dele, né? É importante citar para a gente saber que tem esse tipo de interpretação, mesmo que a gente não precise concordar, né? Não precise. Mas lembrando, a gente não concorda com fundamento. Nada de dizer, não concordo. Não gostei. Não é isso, isso não interessa, tá? Esse tipo de discordância não interessa. O que interessa é que a gente não precisa assumir que seja estar, especialmente porque a gente precisa de mais elementos para entender realmente que se trata dela, tá?
Também encontramos uma deusa alada com uma longa túnica com fenda. Podemos distinguir, em grande parte, 3 tipos. Aquelas que carregam uma arma na mão, aquelas que seguram animais com ambas as mãos e aquelas que seguram uma pomba na mão esquerda estendida. Aí são características fixas, tá? E aí dá para perceber, né, quando segura animais, quando vai segurar especificamente algum tipo de peixe ou outro tipo de animal, né? Então, isso é muito comum. Então, às vezes, ela está ali com a mão estendida, né, segurando a pomba com a mão esquerda. E isso é muito interessante até quando aparece ela segurando uma pomba. Mas não é incomum, não, tá, gente? O primeiro tipo mostra um aspecto da deusa da guerra que remonta a um período anterior ao da Babilônia Antiga até o período acadiano, enquanto os 2 últimos tipos parecem ter se originado na tradição religiosa sírio-hitita. Uma placa de bronze da Anatólia apresenta uma deusa nua de 4 asas, segurando em cada mão um leão pela pata. Tá um pouco difícil, mas sim, ela está segurando o leão os leões pela pata, tá? E é muito interessante, infelizmente eu não tenho uma foto melhor aqui nesse caso, mas ela segurando o leão, ela tem uma figura muito imponente aqui. Veja que ela tem 4 asas, ela tem 2 pares de asas aqui. Tá? Essa imagem é lindíssima. Infelizmente ela está corroída mesmo, tá? E não está em exposição atualmente, então fica muito difícil encontrar uma imagem melhor dela. O motivo de segurar um leão pela pata traseira, ao contrário do de segurar herbívoros, simboliza um poder avassalador que pode subjugar forças caóticas e trazê-las à ordem. Esse motivo é posteriormente aplicado ao rei, particularmente na iconografia persa. Então, quando você for ver iconografia persa, você vai ver o rei segurando leões, tá? Isso vai trazer a imponência, a autoridade, o poder para aquela imagem. A deusa de 4 asas surgiu pela primeira vez no final da Idade do Bronze e pode ter sido influenciada pela figura de um escaravelho abrindo suas 4 asas. Um relevo em pedra da Anatólia revela outro aspecto da deusa alada. E aqui nós vamos ver ela com as asas, mas veja que ela está segurando os seios, os próprios seios. Tá? Ela é caracterizada aqui por muitos estudiosos, homens, né? E ecoado em pesquisadoras mulheres como uma deusa mãe, só por causa do gesto de segurar os seios com ambas as mãos. Entretanto, o critério para esse tipo de interpretação classificação é incerto e parece enviesado, tá? Então só porque ela está segurando os seios, então ela é deusa mãe. É realmente um critério meio... Tipo, ele representa muito mais um estereótipo do que outra coisa, né? Esse tipo de divindade feminina, alada e nua, foram populares na tradição religiosa sírio-hitita e foram herdadas no primeiro milênio antes da Era Comum. Então, a ideia de deusa mãe é problemática por quê? Porque algumas deusas elas são mães de outros deuses, como é o caso da deusa Xerá. A deusa Xerá, ela não é mãe das pessoas, ela não é uma deusa mãe de pessoas. Ela é uma deusa dos animais, ela é uma deusa árvore e ela é mãe dos deuses nos mitos. Então, dizer que é uma deusa mãe é uma coisa muito generalizada e muito superficial e estereotipada, porque outras deusas, por exemplo, elas são mães dos animais, outras deusas são realmente deusas relacionadas ao parto e à maternidade humana. Então,
dizer que todas elas, só porque estão segurando o seio é deusa mãe, é problemático, porque vai nivelar todas novamente, tentando homogeneizar culturas e funções distintas, tá? Ó, aqui nós temos ela segurando os seios e com as asas também, ou chifres aos lados na cabeça, e ela está nua. Em Ugarit, eu adoro essa imagem. Essa aqui é uma das minhas favoritas, tá? Deixa eu até pegar um quadro aqui, peraí. É que é o seguinte, essa imagem, gente, ela tá horrível, como várias que eu mostrei para vocês até agora. Só que eu preciso dizer que essa aqui é a única imagem que a gente tem dessa peça. E por uma razão que eu preciso denunciar, né? Eu preciso falar sobre isso, porque o povo simplesmente passa pano e finge que não aconteceu nada, né? Uma das razões pelas quais eu o tempo todo falo, essas peças estão no museu e são roubadas, essas peças estão no museu e são roubadas, porque elas não estão no país de origem. E elas foram retiradas e justificadas a sua remoção por causa de pesquisa científica. Então, a ciência também é usada para roubo, tá? Para, basicamente, assaltar culturas e identidades, tá? E locais. E uma coisa muito comum que acontece, e por isso várias peças que eu estou mostrando para vocês não estão em exposição, ou coisas assim, a gente não tem uma imagem melhor delas, e principalmente essa que eu estou mostrando para vocês aqui, porque essa peça, ela está em uma coleção particular, ela não está nem em museu. Alguém comprou essa peça e disse, essa peça é minha e nunca mais ninguém vê ela, além de quem eu quiser. Essa peça está inacessível porque ela está numa coleção particular de uma pessoa, tá? Então, além de não estar no museu, além de ela não estar na cultura de origem, né? Ela está agora de posse, como se a pessoa tivesse o direito de comprá-la para si, sendo que ela comprou uma peça que foi roubada de outra cultura, né? Então, foi assim que eu consegui ver essa peça pela primeira vez. Eu demorei muito tempo para achar essa foto, mas eu encontrei essa imagem, e essa aqui é de Ugarit, né? Uma cena de amamentação com a deusa, do tipo Hathor Kadesh, ou Kadesh, que é uma caracterização com traços egípcios típicos da deusa Anat, né? Eu já vou falar sobre isso. Eu tenho essa peça. Hoje eu tenho uma réplica dela, né? Por isso que eu fiz questão de pedir uma réplica dela. Lembrando que as réplicas que eu tenho são feitas pela artista Paula Turriani. Mas aí eu tive uma grata surpresa de encontrar no site do Banco da Síria uma nota de dinheiro, e eu fiz até um quadro com essa nota, uma nota de 500 do Banco Central da Síria, e na nota, eu vou tentar não pegar a luz aqui, tem essa imagem aqui. Está aqui. A foto dessa imagem está aqui. E aí, pensa na minha surpresa quando eu não vi a foto. Então, eu tinha aquela foto que eu acabei de mostrar para vocês, que ela está toda rachada, e o desenho dela aqui. E foi a partir dessas duas imagens que a Paula Turriani fez para mim a réplica da peça. Porque já que a peça original está inacessível para qualquer pessoa, além da pessoa que comprou a peça roubada, aqui está a réplica ela é de marfim, ela é descrição já dos técnicos que acharam ela. Então, ela está aqui.
tá? Isso aqui é uma preciosidade, tá? É uma das minhas queridinhas exatamente porque ela representa algo que, além de ser roubado, é retirado da cultura de origem, que é a Síria. Síria, além de ter sido saqueada, como o Iraque também, como o Irã também, todas essas culturas, a cultura palestina, todas elas foram saqueadas e agora estão sendo exterminadas até não poder mais. Essas peças ainda estão, muitas delas, inacessíveis, porque foram vendidas para compradores particulares. Como vocês podem ver, ela tem as asas aqui, ela tem os chifres, é o estilo Hathor Kadesh. Por que estilo Hathor Kadesh? Ela tem traços egípcios, mas ela não é egípcia, ela é da Síria, né, de Ugarit. E é interessante porque essa aqui especificamente, ela mostra dois príncipes amamentando na deusa. Tá? Isso aqui é uma figura política importantíssima, porque ela vai legitimar que a dinastia é divina, porque ela se alimenta da deusa. Tá? Então, isso aqui é propaganda política, isso aqui é importantíssimo para essas questões de governo. Quem é aquele que se alimenta da deusa é o que tem direito de governar. Tá? E provavelmente essa aqui é a Nath. Eu vou já mostrar por que ela é a Nath, tá? Então, eu até coloquei essa nota numa moldura, porque, olha, eu fiquei tão feliz. Olha, gente, quando a gente caça, eu estava fazendo doutorado, estava fazendo a pesquisa, a gente rastreia, a gente cavoca até encontrar, e quando a gente percebe que aquela peça está inacessível, quando a gente descobre que está em posse particular de alguém, é extremamente triste. É uma violência sobre violência, né? Como se uma identidade possa ser vendida, pode ser comercializada. Então, é importante a gente perceber que essas peças carregam esse teor político, esse teor econômico, essa questão de poder sobre as culturas, esse colonialismo. Né? Isso não tem como fugir. Né? No final da live eu vou responder as perguntas e os comentários referentes ao tema, não se preocupem, tá? Mas só para não perder o fio da meada aqui. E aí, quando nós falamos dessa imagem especificamente, e o fato da Paula Turriani ter feito maravilhosamente bem essa réplica, né, a partir dessa foto, e entendendo todas as nuances, entendendo todas as questões, né, implicações que essa imagem representa, para mim isso não teve preço, né? E como nem Hathor nem Kadesh são aladas na tradição egípcia, né? Nenhuma dessas deusas egípcias tem asas. A deusa egípcia e a tradição siritita da deusa alada, que amamenta príncipes, são amalgamadas na cena dessa estela. Isso tem conotações políticas fortes de legitimação da linhagem real, como se alimentando diretamente da deusa, caráter divino dos governantes. Para outro exemplo, né, da deusa alada do tipo Hathor Kadesh, né, você tem as referências bibliográficas também que eu coloco aqui nos slides, e no final da apresentação vai ter mais. A deusa do tipo Hathor Kadesh não é alada na iconografia egípcia, mas aparece na iconografia síria. Na tradição literária ugarítica, é a deusa Anat que tem asas, tá? Em Baal e Anat, um texto mitológico de Ugarit, temos uma passagem que descreve Anat como uma deusa alada. Aqui está a transliteração do texto ugarítico, e a tradução livre é: a virgem Anat abriu suas asas e dirigiu-se para as margens de Shamak, repletas de bois selvagens. Lembrando que o termo virgem, eu falo isso na minha tese de doutorado, né, não significa que nunca teve relações sexuais. Conceito de virgindade, nosso conceito de virgindade é moderno, tá? O termo virgem para a antiguidade
é um termo de uma mulher independente de relação masculina, tá? Ela não está subordinada a nenhum homem, por isso ela é chamada de virgem, tá bem? Então, ainda tem um outro trecho no ciclo de Baal que também sugere que a Nath voa, tá? A amamentação por uma dea nutrix, né? Por outro lado, representa a legitimação do rei ou mesmo da dinastia, e nos lembra uma passagem em um dos oráculos neoassírios de Ishtar para Esarhaddon, lembrando que em Ugarit é a deusa Atirat Asherá, quem é descrita como ama de leite, né? No ciclo de Baal, Ugarit é a Asherá, ou Atirat, né? Que a Atirat é em ugarítico e a Asherá em hebraico. Ela é ela que amamenta, tá? Mas entre os neoassírios era Ishtar que amamentava o governante, né? E daí aqui no oráculo de Ishtar para Esarhaddon, eu sou sua, de Esarhaddon, grande parteira, eu sou sua excelente ama de leite. Então, no oráculo neoassírio, Esarhaddon, então, ele é legitimado porque nesse oráculo é Ishtar, a deusa que amamenta ele, que tornando-o, né, um governante legítimo, divino. E aí, quando chega o primeiro milênio antes da Era Comum, nós temos material mostrando uma deusa alada, que é relativamente escasso nessa época. Suas características distintivas é que a deusa, como podemos ver, é geralmente representada com 4 asas. Da Anatólia foi encontrado um trabalho de incrustação em elétron, no qual uma deusa com 4 asas está em pé na montanha. Como ela tem um cacho de uvas em cada mão, claro que, né, os pesquisadores vão ser bem simplistas, dizendo, tem cacho de uva, então é uma deusa do vinho. É exatamente esse tipo de pesquisador que a gente encontra por aí. Como, por exemplo, essa imagem aqui, nós temos a deusa, uma deusa com 4 asas, cachos de uvas nas mãos, nua, né? Da Assíria, além de alguns selos cilíndricos, temos 3 esculturas neoassírias, e a primeira é um fragmento de marfim, de Nimrud, tá? Que tem também uma deusa com 4 asas. Então, nós temos a peça, uma foto da peça à esquerda, e à direita um desenho para a gente perceber melhor os detalhes da incrustação. Uma figura feminina alada também está esculpida em 2 placas trapezoidais de marfim. A julgar pela parte restante da cabeça, a figura feminina não parece estar usando um cocar com chifres. Suas feições são muito semelhantes à segunda escultura, uma das decorações presas à bainha da túnica de um gênio esculpida em um relevo de parede anel assírio. Tá? Então, a gente vai perceber também, aqui tem a imagem eu tirei dessa referência bibliográfica aqui, mas a peça original ela está, né, como vocês veem, danificada, e a gente percebe, mesmo assim, as asas, as 4 asas, né, e a túnica nesse caso. Essa figura feminina também não usa cocar com chifres, e Winter a interpreta como uma deusa e não como um ser demoníaco, tá? A terceira, um fragmento também provém de Nimrud. E aqui nós vamos perceber que ela tem asas para baixo também, né? Mesmo que a peça estando danificada. O cocar com chifres que ela usa indica que ela é uma deusa. Embora não se possa negar a possibilidade de que essas 3 fêmeas de 4 asas representem a Ishtar alada, seria mais seguro adiar a conclusão. Então, é muito mais honesto a gente dizer, é melhor não dizer que é Ishtar, pode ser, pode não ser, do que a gente falar coisa sem fundamento, tá? Então, não é de admirar que a imagem de uma divindade feminina alada tenha sido transmitida mais para o Ocidente. Em Chipre, foram descobertas alguns selos com uma figura feminina ajoelhada de 4 asas.
Tá? E aqui já é um selo de Chipre, tá? E isso aqui é muito interessante, porque ela vai começando a aparecer com o tempo cada vez mais essa imagem mais para a esquerda do mapa. Tá? Uma deusa nua de 4 asas também aparece em vários selos do chamado noroeste semítico. Entre eles encontra-se um selo que pertenceu a um antigo indivíduo chamado Gaal, filho de Shual. Wellinger sugere que a deusa representada nesse selo deve ser identificada com a rainha do céu, porque ela segura um bastão astral em cada mão. Então, aqui, esse bastão... O Wellinger ele vai ter uma ampla pesquisa em iconografia, né? E ele vai observar esse bastão astral que é típico de divindades astrais, né? Aqui a gente vê muito mais detalhes, né, de rosto, silhueta, é muito interessante. Conclusão. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Após analisarmos alguns dos materiais iconográficos da deusa Alada, desde o período acadiano até o primeiro milênio antes da Era Comum, podemos confirmar algumas fases no desenvolvimento iconográfico da deusa Alada. A deusa Alada aparece pela primeira vez no período acadiano. Ela está vestida com uma túnica, com fenda e carrega armas nas costas ou na mão. Essas características são herdadas continuamente em períodos posteriores. É na primeira metade do segundo milênio antes da Era Comum que a deusa Alada começa a apresentar variações. A deusa nua aparece pela primeira vez na Síria neste período, embora não tão difundida. E quando eu falo a deusa Alada, eu não estou falando de uma única deusa, eu estou falando de uma representação, de uma imagem que aparece de várias deusas, mas é uma imagem só, um tipo de imagem só. A deusa Alada, de frente para um governante em pé, é bastante popular nos antigos selos cilíndricos sírios, mas os atributos que a deusa carrega variam amplamente, desde armas, animais ou mesmo flores. Uma deusa alada e nua não foi atestada até o momento nos antigos selos cilíndricos assírios e babilônicos. As imagens mais semelhantes são algumas placas de terracota da Mesopotâmia, nas quais está representada uma deusa nua com garras. A deusa alada apresenta maior variedade na segunda metade do segundo milênio antes da Era Comum. A deusa nua torna-se mais popular neste período. Um peixe torna-se um de seus atributos. Uma deusa vestida segurando uma pomba em sua mão esquerda estendida é vista na iconografia sírio-hitita. É também nesse período que a deusa de 4 asas surge na Síria. No primeiro milênio antes da Era Comum, ela se torna popular em todo o sudoeste asiático. Como essas representações de uma deusa alada mostram uma grande variedade e cada uma tem sua própria função, é impossível interpretá-las todas da mesma maneira ou como a mesma deusa. Cada área cultural se sustenta em sua própria tradição religiosa e sua identidade cultural. Mesmo assim, não se pode negar que a característica alada de Ishtar, a deusa mais proeminente da Mesopotâmia, infiltrou-se gradualmente nas regiões periféricas. Se considerarmos as asas como símbolos de rapidez e proteção entre todas as divindades da época, elas pareceriam mais apropriadas para Ishtar e outras deusas guerreiras como Anat. Em um dos hinos bilíngues, Ishtar descreve a si mesma como sendo veloz em seus movimentos e, portanto, onipresente. Exatamente. Na batalha, eu, Ishtar, vou como uma andorinha. A palavra suméria A, nos versos 17 e 27 da obra do Inário Sumério, foi interpretada anteriormente como asas. Tá? E aí tem um trecho, você, Inanna, recebe asas emprestadas pela tempestade. Assim, é uma equivalência para Inanna, né? Ó, minha senhora, impulsionada em suas asas, você bicava a terra. Tá? Os Gol, no entanto, rejeita a interpretação e entende a palavra como poder em vez de asas.
A função protetora das asas de Estar também é claramente declarada por ela em um dos oráculos neo-assírios dados a Esarhaddon, um rei assírio. Eu sou seu pai e sua mãe. Entre as minhas asas eu te criei. Esse é o oráculo de Estar para o rei assírio Esarhaddon. Esse tipo de simbolismo, em nossa visão, é o pano de fundo das asas de Javé, uma metáfora usada para o seu poder protetor do livro dos Salmos e uma apropriação de características da deusa alada. Abre aspas. Guarda-me como uma maçã dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Esqueci o acento ali, mas em hebraico não se fala menina dos olhos, se fala da maçã dos olhos, tá? Então eu traduzi um pouco mais literalmente. Você pode, isso é o Salmo 17,8, também você pode conferir o Salmo 36,8, Salmo 57,2, 61,5, 63,8, 91,4. A influência persistente da imagem das asas divinas pode ser vista nas pinturas e esculturas chamadas Madonna della Misericórdia, na tradução artística cristã. E é interessante que a imagem Madonna della Misericórdia ela parece ser uma imagem de uma deusa alada. Né? A ideia da proteção, da compaixão, como asas. Essas são agora eu estou projetando as referências bibliográficas utilizadas para a apresentação de hoje. Se você não é membro do canal, não apoia financeiramente o canal, a live vai ficar gravada, você pode assistir quantas vezes quiser e depois dar pausa na tela e copiar essas referências bibliográficas, colocar nas suas redes de busca e pesquisar por si, confirmar as informações, tá? Não acredite em tudo que você ouve, nem no que você ouve aqui, faça a sua própria pesquisa e confirme as informações por si mesmo. Lembrando que pesquisa não é citar outras pessoas. Pesquisa é quando você articula o que você ouve com as suas próprias ideias, tá? E a próxima live que nós vamos falar sobre deusas específicas, nós vamos ter uma live sobre a deusa Atitart, exatamente. Atitart em textos sírios do final da Idade do Bronze, que vai ser no dia 15 de maio, às 19 horas, tá bem? Gente, uma delícia. E olha, eu vou acabar fazendo uma sequência de lives sobre a Atitart, porque eu tenho muita pesquisa sobre ela, tá? Inclusive, a mudança de nome entre Atitart, Atar, Astarte e por aí vai. Beleza? Não percam. Semana que vem, quarta-feira, dia 15 de abril, às 19 horas, vamos para mais uma live da playlist que nós estamos construindo sobre semiótica e arqueologia. E nós vamos estudar o corpo mântico, tá? Rituais de violência e morte na Mesopotâmia é a nossa playlist sobre semiótica e arqueologia. Aproveite para maratonar as playlists antes das lives, tá? Para se atualizar. No dia 22 de abril, às 19 horas, vamos falar sobre a rejeição da traduzibilidade na Bíblia hebraica e o impacto dos impérios mesopotâmicos da divindade. Não percam! Lembrando, se você quer entender melhor sobre a mitologia da deusa Inanna, da Suméria, você pode adquirir meu curso, ela está pegando fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto. Para adquirir meus cursos, você pode clicar no chat fixado, meu Linktree, ou no Linktree que está na descrição de todos os vídeos do canal, ou na bio das minhas redes sociais, tá? O meu link da bio tem todos os meus cursos. Ela está pegando fogo, tem a mitologia sobre a deusa Inanna. Para entender sobre os mitos e a deusa Estar, adquira o meu curso, A Deusa Estar e o Livro de Esther. É um curso importantíssimo, tá? Para entender até mesmo judeus politeístas na história desse período específico. Adquira já. Lembrando que o meu pacote promocional de 40 cursos está agora R$ 1.600. É preciso dar um aviso de que não vai haver mais outros valores abaixo deste para o pacote promocional.
eu não vou mais, em momentos do ano, baixar o preço do pacote promocional, porque ele já é 1/4 do valor total dos cursos. O valor total hoje é 6.348, os 40 cursos. E eu estou fazendo o pacote promocional por 1.600. Já é 1/4 do valor, tá? Então, não é justo que eu cobre menos por esse pacote. Então, já está num preço super, mega, hiper promocional, tá? E é para valorizar o meu trabalho. Eu não vou mais realizar abaixamentos de valor do pacote promocional, tá bem? Então, 40 cursos com acesso vitalício, cada curso com biblioteca digital, atendimento personalizado para dúvidas, tá? Aproveite e você pode, claro, parcelar no cartão, fazer no boleto ou pagar no Pix. É só clicar no meu Linktree. Agora, se você quer fazer a parte do meu Apoia-se, que faz, basicamente, é o apoio diretamente relacionado à minha saúde, para eu conseguir comprar os remédios mensais que não são fornecidos gratuitamente pelo governo, você pode fazer parte do meu Apoia, apoia.se/AngelaNatel. Com um apoio a partir de R$5 por mês, você já tem desconto de 50% em todos os meus cursos. E o pacote promocional agora, para os apoiadores que estão ativos e em dia, é 1.200, tá? Esse é o valor fixo, não vai ser menos do que isso. Então, pacote promocional para todo mundo, 1.600. Quem é apoiador do Apoia-se, com qualquer valor mensal, se estiver ativo e em dia o seu apoio, você pode adquirir o pacote promocional a R$1.200, tá bem? Lembrando que você pode fazer no Pix, no cartão ou no boleto. Muito bem. Comentários, dúvidas relacionadas ao tema da live? Vamos lá. Rose Gomes, Ângela, tem uma dúvida sobre algo que eu vi sobre o Espírito Santo ser feminino. Isso tem respaldo? Tá, não é o tema da live, mas beleza, falando de deuses. Eu acho que você pensou, eu tenho a impressão, não tenho como saber, claro, não estou na sua cabeça, mas eu tenho a impressão que você puxou isso por causa da pomba, né? Na mão da Estar. Não, não procede, tá? Eu explico sobre isso. Deixa eu te dar uma dica, Rose. Aqui no canal, na playlist Personagens do Pentateuco, eu falo sobre isso em detalhes, tá bem? O termo é ruach, espírito, vento em hebraico. Também no meu curso de hebraico eu me ensino sobre isso. Então, ruach é espírito ou vento, tá? Ou ar, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vento tem genitália? Vento é masculino em português. Veja que essa questão de feminino e masculino, a gente precisa separar feminino e masculino de gênero, pessoal, de pessoa, de feminino e masculino de gênero linguístico. Porque quando você fala caneta é feminino, ela não é uma pessoa, ela não tem uma genitália, ela não tem uma identidade de gênero. Ela é uma coisa. Então, o termo ruach, em hebraico, é vento, espírito. Não é Espírito Santo. É espírito. Ruach é espírito, não é Espírito Santo. Espírito Santo é um termo cristão. E não tem ali, nem no grego. Se você fizer aula no grego, de leituras do Novo Testamento comigo, meu curso de leituras do Novo Testamento, eu falo sobre o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é em grego, já não é hebraico, né? Nem lá tem Espírito Santo. Nem nos evangelhos tem Espírito Santo. E eu mostro isso lá no curso de leituras do Novo Testamento. Então, para começo da história, Rose,
quando você ouve essas coisas, isso aí tem várias camadas. Primeiro, a pessoa não está lendo, o que ela está lendo na Bíblia é uma tradução, interpretação monoteísta de textos que não são necessariamente monoteístas, de outras culturas que não estão com o pensamento nos conceitos dos cristianismos oficiais. Nenhum texto bíblico, nenhum, foi escrito em período de cristianismo oficial. Então, foi tudo antes dos cristianismos oficiais. E aí, não tem esse termo Espírito Santo, não tem essa figura. Veja que também é antropomorfismo, isso que a gente viu hoje, de antropomorfizar uma deusa, de colocar ela com um corpo de mulher. Então, veja que tem várias camadas para uma pessoa dizer que o Espírito Santo é feminino. Ela tem que ler um texto interpretado e traduzido por monoteístas, ela tem que ouvir alguém pregar sobre isso. Teólogas feministas, esse é o problema delas também, que elas pegam gênero linguístico e confundem com gênero social de uma pessoa. Então, gênero linguístico, cadeira, vento, espírito, tudo isso são coisas. E coisas têm gênero linguístico, não tem gênero social. A gente precisa distinguir essas duas coisas. Eu sou linguista também, eu tenho faculdade tanto de teologia quanto dupla licenciatura em letras português e inglês. Então, quando alguém te falar isso, Rose, diz para a pessoa estudar português o que é gênero linguístico, feminino, masculino e neutro, dentro da língua, que isso não representa gênero social das pessoas. Tá? Começa por aí. Depois, ela faz, né? Vê lá o meu playlist personagens do Pentateuco, que eu falo da Ruach, em hebraico, que é aí que o povo escorrega. O vento em português, Haruah em hebraico, né? Haruah em hebraico. E aí fica inventando moda, né? Projetando o cristianismo para dentro de textos que não tem nada disso na cabeça, né? Quem escreveu. Então, eu entendo que eu entendi a relação do porquê que você fez essa pergunta, tá? Então, eu recomendo, põe lá, playlist Personagens do Pentateuco, curso Leituras do Novo Testamento, que eu vou falar que não tem Espírito Santo nos Evangelhos, e o meu curso de hebraico, meu curso de grego, que já vai dar uma ajudinha, tá? E tenho certeza que você vai aproveitar. Lucilena, boa noite, seja bem-vinda, querida, obrigada pela presença. Marco Silva, a sombra das suas asas estará seguro. Esses dizeres estão no Salmo 91. Será que essas passagens têm a ver com essas deusas aladas? Sim. Se tiver os evangélicos estão colocando. Não estão colocando. Sim para a primeira pergunta e não para a sua segunda afirmação. Por quê? Porque eu falei o seguinte na conclusão, não sei se você pegou a ideia. Na minha conclusão ali nos slides, eu coloquei o seguinte, Marcos. Javé, os adoradores de Javé se apropriaram das características da deusa alada e colocaram em Javé. É isso que, quando as pessoas querem centralizar o culto numa divindade só, é isso que eles fazem. Javé, na antiguidade, não era criador, ele era uma divindade da guerra. Então, eles pegam características de divindades criadoras, de El, e jogam em Javé. Pega características das deusas aladas, protetoras, e joga em Javé. Pega características de divindades popstars da antiguidade, tipo Baal, e jogam em Javé. E assim por diante.
Tá? Isso é manobra política, para que não haja santuários diversos, vai centralizar culto, vai centralizar oferta, economia, tudo num lugar só para uma única divindade, isso é manobra política. Então, a resposta é sim, o Salmo 91 está entre os salmos que eu citei ali no final, eu acho, se não tiver, está valendo. Mas esses salmos que colocam Javé como metáfora de asas para proteger os seus adoradores, sim, eles apropriaram das características de deusas aladas para colocar em Javé, para proibir a adoração dessas deusas. Tá? Sobre essa apropriação, eu falo na minha tese de doutorado, tá, Marcos? Então, você pode conferir lá. Tiago Faria Mello, essas iconografias me lembram muito a das sereias gregas. Sei que são culturas distintas, só achei parecido. É muito interessante. Até, Tiago, é muito legal se vocês assistirem. Quem não viu, né? Obrigada pela lembrança, Tiago. A live sobre as sereias, né? Sobre a Targates que eu fiz. Eu vou falar de muitas questões relacionadas. Deixa eu pegar aqui o link da live. Eu acho que é uma das lives mais apaixonantes que tem aqui no canal, porque toca nos contos contemporâneos, né? O nome da live é Falando em Sereia, a deusa Targates e os contos contemporâneos. Eu vou colocar sobre as sereias. No chat eu vou colocar a live aqui sobre as sereias, o link. Assistam, maratone. Gente, essa live é uma das mais apaixonantes mesmo. Eu acho que eu me empolguei muito naquela live. Mas sim, existem... Se pegar, Thiago, se eu fizer uma pesquisa, né? Foi basicamente o que eu fiz ali, só que eu fiz uma coisa mais ampla e relacionando com o filme A Pequena Sereia, o livro e o próprio autor do conto, né? Mas, assim, dá para pegar uma região e ver toda a iconografia das sereias, mas eu fiz isso mais ou menos nessa live também, tá? É um link interessante. Cláudio Santos, muitos salmos fazem referência a Baal. Faziam referência a Baal. Sim, não tem a ver com a live, mas sim. Marco Silva, emocionante essa nota da Síria. Me emocionei a ponto de sair lágrimas quando você fala dos roubos de arte desses povos. Ódio mortal desses usurpadores de culturas, Oriente, Ásia e África, quem os diga exatamente. E foi por isso que eu fiz questão, eu tirei do site do Banco Central da Síria, fiz questão de imprimir num papel mais grosso e colocar numa moldura, porque quando eu vi essa imagem aqui, eu só tinha aquela foto horrorosa daquela peça, assim, é uma foto ruim de uma peça que você não tem mais acesso. E aqui dá para ver ela. Nossa, a minha alegria quando eu vi essa nota é uma forma deles estarem recuperando, né? Colocando numa nota de dinheiro uma imagem dela ali, eu acho que tem muito a recuperação da identidade cultural deles, né? E hoje poder ter essa peça na mão, e eu expus ela em vários lugares já, inclusive numa livraria, na PUC do Paraná, e das pessoas terem acesso, assim, né? Eu poder mostrar e essa peça aqui no YouTube, para quem quiser ver, isso aqui é ouro, gente, isso aqui vale muito mais do que dinheiro, porque isso aqui é um pedaço da identidade dessas culturas, e eu não precisei roubar para ter ela aqui. E ainda apoiei uma artista independente, que é a Paula Torriani. Uma vez eu fiz uma live, acho que foi quando eu fui no canal do Oswaldo, que um cara foi lá e fez um textão no comentário dizendo, olha, você pode fazer com impressão 3D, porque não sei o quê. Veja a mentalidade das pessoas, que elas não têm a consciência de que isso aqui, do que a peça original foi feita manualmente,
e que você pode apoiar artistas independentes para fazer manualmente um trabalho de réplica, exatamente para acessibilizar e trazer o valor do trabalho feito por pessoas. É contra a cultura isso aqui, gente. É contra um sistema de poder. Não é entrar no jogo das big techs, no jogo das tecnologias e querer só porque... Gente, isso aqui vale milhões mais do que uma peça feita por uma impressora 3D, do que algo sem consciência das estruturas de poder por trás. Então, Marcos, eu acho que a gente percebe, né? A gente sente o peso dessas coisas todas. Por exemplo, quando eu uso um colar desse, né? Que é feito de chifre de boi, que tem o peso, as duas alunas que gravaram o curso do Panteão Garítico, que entenderam o significado desse elemento e que foram lá e compraram de mulheres que estão fazendo artesanato também, que estão em coletivos de economia popular, de economia doméstica, e veja que a gente conecta para voltar a valorizar as pessoas, o trabalho delas, a identidade delas. E isso aqui, para mim, e a nota ali não tem preço. E a minha alegria é poder estar expondo isso todas as vezes que eu falar dessa peça, todas as vezes que eu falar dessa deusa, todas as vezes que a gente falar desse assunto, de trazer a memória, de gravar vídeos e disponibilizar para as pessoas entenderem, perceberem os detalhes, as implicações, os sentidos, o contexto, a história, a identidade, a cultura. Nada disso tem preço, gente. E é por isso que a gente vive, né? Isso aí, Rose, faz mesmo. Depois manda um e-mail quando tiver um tempinho, ou lembrando, tem duas coisas importantes para avisar. O acesso aos cursos é vitalício. Então, uma das coisas é, você pode estar muito ocupado, não estou falando só de você, não estou falando de você, tá, Rose? No geral, estou aproveitando seu comentário. E assim, pensar, só vou ter tempo nas férias. Você pode adquirir em qualquer momento, porque o acesso é vitalício. Então, não tem problema. Você pode comprar e não fazer agora, tá? Não tem problema. Vou fazer só quando puder. Outra questão: mulheres e comunidade LGBT tem bolsa. Mandem e-mail para mim dizendo: eu quero fazer esse curso. Se identificando, tá? E tem bolsas para mulheres e comunidade LGBT. Aproveitem, tá bem? E se você quer patrocinar um curso, gostei desse curso, tá aqui, estou pagando para alguém que não pode pagar, e patrocina, tá? A gente está aqui para construir uma comunidade de apoio mútuo, estamos juntos. Marco Silva, Ângela, acabei de assistir a série Atlantis. Nessa série tem uma infinidade de seres mitológicos da era minoica. Legal, vou atrás, não conheço. Obrigada, Marcos. Thomas Soares, boa noite. Isso aí, olha só, já tive acesso ao Drive. Aí. Vamos estudar, né? Agora vai ter trabalho, porque lá no Drive do Espaço das Deusas, o Thomas se tornou membro, não tem bolinha no nome dele, mas ele se tornou membro por Pix, tá? Então, você também pode fazer isso. Você entra em contato comigo, escolhe uma das categorias e paga mensalmente antes do último domingo do mês. Todo mês, se você faz o pagamento antes do último domingo do mês, você concorre aos sorteios e tem acesso ao Drive e todos os benefícios, beleza? É só entrar em contato comigo pelo meu e-mail e aí vocês podem se tornar membros através do Pix. Lembrando que o meu endereço de e-mail, deixa eu colocar na tela. Seja bem-vindo, Thomas, no Espaço das Deusas. Tá aqui, meu endereço de e-mail, etown@gmail.com. Manda e-mail para mim, pergunta as possibilidades e eu te passo tudo, também. Lembrando também que o meu e-mail é minha chave Pix, você pode adquirir qualquer curso, adquirir minha tese,
a R$ 130, adquirir o meu livro Jael a R$ 20, e sempre mandar as informações de endereço, CPF, tudo para cá, para receber seus pacotes, tá bem? Lembrando que eu vou postar ainda o seu pacote, tá, Thomas? No correio, não se preocupe. Gostei demais da série Deus Anatomia, maravilha, obrigada, viu? E os slides estão lá, No Drive do Espaço das Deusas, os membros têm acesso a todos os arquivos de slides das lives em formato PDF. Lembrando que vocês podem usar os materiais nas suas pesquisas, mas não esqueçam de dar crédito, me colocar nas referências, meu nome e o nome do canal, combinado? Beleza, gente? Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela presença de vocês, pelos comentários, pela participação de vocês nas lives. Nós nos vemos na quarta-feira. Lembrando que Jael está só com 50 exemplares. Tinha 126, agora tem 150. E quem comprou comigo até agora já está a caminho, tá? No fim de semana eu vou enviar os códigos de rastreio, porque é muito código de rastreio. Eu estou inundada aqui de códigos de rastreio, então agradeço a paciência de vocês, mas está a caminho já, isso que importa, né? Muito obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, querida. E lembrem, estamos juntos. Qualquer dúvida, mandem por e-mail. E se precisar, né? Se quiser, qualquer coisa, estamos aí. Beijo para vocês, ótimo final de semana e até a próxima, pessoal.